Fala galera, beleza? Antes do vídeo realmente começar, eu quero dar adentro porque quando eu lancei o especial de 1 ano do canal, eu falei sobre o meu universo. E recentemente na comunidade, ontem se eu não estiver enganado, eu postei falando que eu iria começar a falar mais do meu universo. E esse vai ser o primeiro vídeo e o primeiro capítulo, já que vai ser um capítulo por vídeo. Vamos começar já falando do início da história como todo. No ano de 2095, começou uma guerra nuclear entre os Estados Unidos e os norte-coreanos, já que nessa época a Rússia não era mais aliada da Coreia do Norte, e a China havia percebido que eles não eram bons para serem seus aliados. Então eles fizeram as alianças com a Coreia do Norte. Quando a bomba foi lançada, enfurecidos, os norte-coreanos também lançaram na Rússia e na China, o que acabou resultando na morte de várias pessoas. E também aqueles que sobreviveram começaram a morrer rapidamente. Isso nem era culpa dos norte-coreanos, soldados, porque os norte-coreanos haviam implementado o Zetonokdido Bobnozizat, que é basicamente um vírus que mata todos os seres que já tinham vida e dá vida aos seres que não tinham. E eu vou chamar de Bob, porque eu não vou falar basicamente uma palavra que pode estar em outra língua. No caso, o Bob pegava a vida de quem já tinha, sugando toda a sua matéria e dando para seres inanimados. E isso não ocorre com os seres inanimados que ele deu vida, ou seja, uma vez vivo, pode ser morto apenas com coisas que o destruiriam naturalmente. Ou seja, isso dá a vida de um humano para ele, mas ele tem as mesmas fraquezas que ele já tinha implementadas quase dos humanos. Mas mesmo assim, é mais forte que mesmo tendo suas fraquezas. Enfim, com isso, vários humanos começaram a morrer. E de 12 bilhões de humanos que haviam naquela época, voltou a ser apenas 7 bilhões. O que foi uma catástrofe, visto que a grande economia perdeu muito de seus funcionários e a Terra começou a se desfazer. Logo, alguns seres inanimados começaram a surgir, como por exemplo, desenhos, que foi o ser dominante. Logo, o processo de ter filhotes, filhos e descendentes começou a ser mais fácil, visto que era apenas desenhar e comprar uma cápsula segura de Bob para que assim ninguém morresse e mais seres fossem criados. Assim, a humanidade também começou a ficar mais forte, visto que este Bob seguro não era só implementável em seres animados, agora podia dar mais força para os humanos. Mas vendo que os desenhos estavam cuidando mais do planeta do que eles jamais haviam cuidado, os humanos deixaram eles comandar. E continuou assim. Os desenhos comandaram melhor do que os humanos jamais conseguiram em bilhões de anos. Logo, eles começaram a ter suas religiões, catolicismo, evangelismo, enfim. Cada um escolheu um lado e cada tipo de desenho tinha uma religião. Ou seja, se um desenho era do tipo de anime, eles teria o seu tipo de cultura do Japão. Se um desenho fosse indiano, ele teria a cultura da Índia, ou seja, o país que você foi feito definiria a sua religião. Mas assim como na vida real, você pode escolher a sua religião, enfim. De qualquer forma, essa é a definição básica da religião dos desenhos. Enfim, logo, para comandar, visto que cada religião tinha um líder, foi escolhido William Robert, um desenho que era o melhor possível, visto que ele era inteligente, apto, forte e, bem, o mais inteligente dos desenhos até encontrado. E isso acabou ajudando muito, visto que seu QI era mais de 130, maior do que Albert Einstein. E por causa disso, ele se tornou o líder. Mas, infelizmente, sendo inteligente, ele teria inimigos e já começou a se preparar. Mas acabou que um de seus mordomos mais queridos foi morto. E ele era um pai para o Robert, então por isso ele ficou extremamente triste e acabou fazendo algumas decisões muito erradas, que fez com que o povo ficasse com ódio dele, mesmo sabendo que a culpa não era totalmente dele. Alguns começaram a ajudá-lo,
mas a maioria queria sua morte. Depois, em 2100, infelizmente, Robert foi morto por um grupo que não queria. Eu não vou falar porque, bem, eu vou chamar ele de terroristas. Esses terroristas, que é o grupo real, esse é o nome dos caras, acabaram matando William Robert. Então, por isso, o filho Tomás foi escolhido para foi escolhido para tomar seu cargo. De qualquer forma, William Robert faleceu, mas ainda assim, sabendo que ele era o melhor líder que eles já tiveram. De qualquer forma, ele deixou, seu filho comandar, mas na época Tomás era apenas uma criança, então por isso ele teve que esperar até 2110 para poder, se tornar o rei, porque em 2100 ele tinha apenas 15 anos. E ele não estava preparado, então por isso, depois de anos de preparo, finalmente com seus 25 anos, ele conseguiu tomar o controle de Exoda, que era o novo nome do mundo. Logo, por causa de várias ações, ele conseguiu retornar a Pangeia, que era o mundo antes da morte dos dinossauros, do meteoro cair na Terra e matar os dinossauros, enfim. Com isso, a defesa foi melhor, visto que agora os desenhos estavam mais seguros, já que estavam mais unidos do que nunca. Por causa disso, para não ter mais nenhuma chance deles morrerem, a sua família ser morta, Tomás decidiu fazer os Ascrônicos, uma linha de defesa que seu pai estava pensando em fazer, mas por causa da depressão da morte de seu falecido quase pai adotivo, ele não fez. Então seu filho decidiu retomar este cargo e fez os Ascrônicos. Depois disso surgiu o líder deles, o Amarelo, que era basicamente o mais forte dentre todos, visto que ele teve mais contato, ele era o mais velho e teve mais contato com Bob. E quanto mais velho você é e quanto mais tempo você fica com o Bob em seu corpo, mais forte você fica. E como o Amarelo já tinha 30 anos e já estava com o Bob em contato com Bob há mais de 10 anos, ele se tornou mais forte naquele momento. Então logo outros começaram a surgir. Primeiro foi Rosa e Vermelho, que eram grandes, eles eram irmãos e eram amigos de Cinza, que se tornou mais tarde um Ascrônico, pois queria ajudá-lo, sabendo que o mundo agora estava mais perigoso. Afinal, mesmo com a paz mundial tendo sido alcançada mais do que nunca, ainda assim havia alguns humanos que não queriam os desenhos no controle. Então, por causa disso, grupos terroristas com desenhos humanos começaram a se unir para que assim os desenhos saíssem do controle, já que havia desenhos que não acreditavam que eles podiam tomar o controle. Depois de muito tempo, esses grupos foram desfeitos e conseguiram perder. E desta forma, assim, nossos queridos Ascrônicos conseguiram derrotá-los, vencendo assim a guerra. E eu vou falar mais depois, e no próximo vídeo eu vou falar o que essa guerra trouxe para Exoda, que se tornou a nova Pangeia, basicamente. Então, no próximo vídeo eu vou falar o que essa guerra trouxe para Exoda. Falou e fui! Deixa o like e se inscreve no canal.